Novos casos de Covid-19 foram confirmados aqui no litoral neste fim de semana. Veja aí. O litoral agora tem 27 casos de Covid-19. A mais recente confirmação se deu em Paranaguá. A maior cidade da região tem 17 casos positivos do novo coronavírus. Guaratuba tem 4 casos. Matinhos e Morretes têm 2 confirmações cada município. Pontal e Guaraqueçaba têm um caso cada. Por aqui, a única cidade ainda sem confirmações da doença é Antonina. No litoral, 2 pacientes morreram por causa do Covid-19. Ambos viviam em Paranaguá. Na região, 13 pessoas já se recuperaram do coronavírus. Em Paranaguá, 10 pacientes venceram o Covid-19. Em Matinhos, as 2 pessoas que foram diagnosticadas com a doença já estão recuperadas e passam bem. E em Morretes, um paciente foi curado do vírus. No Paraná inteiro, são 1.835 casos confirmados do novo coronavírus. Curitiba é a cidade com maior número de positivos. São 553 confirmações da doença. No estado, 109 pessoas morreram devido à Covid-19 e 1.210 pacientes que tiveram o vírus já se recuperaram. Existem ainda 120 pessoas internadas em leitos das redes pública e privada de saúde do Paraná. Bom, 12:07, eu quero chamar já o Pierre, né? O Pierre vai trazer mais informações, né? E cadê você? Tá aqui. Quero te ver com a Candinha, vamos lá. Quero ver a Candinha. Quero ver se esse povo aí é rápido. Quem é que tá com você lá? É o Paulo? É o Paulo, né? Então tá, vamos lá, meu baiano preferido. Toca o barco aí. Olá, Toninho, tudo bem? Uma ótima tarde a você, a todo mundo que acompanha o Voz do Litoral. Tony, é importante até deixar claro, esse 17º caso de Covid-19 aqui na cidade de Paranaguá, trata-se de uma profissional da área da saúde que trabalhava ali na unidade de saúde do bairro Caique. E aí, a Prefeitura de Paranaguá fez questão de esclarecer algumas dúvidas, também de deixar claro que todas as medidas de prevenção contra o Covid-19 foram adotadas na unidade de saúde, então a população que procurou atendimento lá nos últimos dias pode ficar tranquila, que a possibilidade de ter contraído a doença é mínima, praticamente nula, tendo em vista que todos os cuidados foram tomados. Além disso, a unidade de saúde do Caique passa hoje por desinfecção, já recebeu uma outra desinfecção antes, então a unidade vai ser limpa, vai ter todas as condições de voltar a atender a população naquele bairro. Tony, a gente trouxe um panorama do coronavírus no Paraná, aqui na região do litoral, agora eu vou trazer números do país, porque a doença continua avançando em todo o Brasil, já são 162.699 casos confirmados do Covid-19 no Brasil. Infelizmente, temos uma taxa de letalidade de 6,8%, o que significa que 11.123 brasileiros morreram por causa do coronavírus. Os estados com maior incidência do Covid-19 estão aqui na região sudeste do país, e também na região norte. Quem lidera esse índice é São Paulo, com 45.444 casos confirmados. O Rio de Janeiro aparece na sequência com 17.062 casos confirmados. Depois tem Ceará, com 16.692 casos positivos. Pernambuco, com 13.275 casos positivos para o Covid-19. E Amazonas, com 12.599 confirmações do novo coronavírus. Número de mortes, também é liderado por São Paulo, com 3.709 pacientes que não resistiram ao coronavírus e acabaram morrendo. Na sequência aparece Rio de Janeiro, com 1.714 óbitos. Ceará é o terceiro estado com maior número de pessoas que morreram por causa do novo coronavírus, 1.114. Pernambuco, com 1.047, aparece na sequência. E o quinto estado com maior número de óbitos é o Amazonas, com 1.004
óbitos por causa do novo coronavírus. Esses números são do Ministério da Saúde, eles são atualizados em tempo quase que real, atualizado a todo instante, e pode sofrer uma ou outra diferença em comparação com os números divulgados pelas secretarias estaduais de saúde, porque depende da confirmação das secretarias para poder ser atualizado no Ministério da Saúde. Então, às vezes a secretaria atualiza no instante e aí leva mais ou menos uma hora para o Ministério da Saúde colocar no boletim nacional esses números. Mas a última informação do Ministério da Saúde são esses números. Infelizmente, o coronavírus continua avançando em todo o território brasileiro. Tony. Pois é, nós atravessamos a última semana com mais de 600 mortes por dia no Brasil. Se tornou o segundo país do mundo em número de mortes por Covid. E aí eu estava comentando aqui na abertura do programa o que eu ouço na rua. Primeiro que a gente acha que o isolamento se foi, né? Esse aí já era, poucas pessoas se preocupam. E o nosso Mito organizou um futebol em Brasília, com mais de 30 pessoas, fez churrasco e até usou uma camisa do Bahia. Estava com a camisa do Bahia, e aí eu tenho um amigo meu, que acho que você conhece, que é o baiano Félix da Van, que leva estudantes aí para cima e para baixo, mandou um abraço para você, mas ele é torcedor do Bahia. E estava com a foto do presidente lá. E as pessoas estão acreditando muito no que o Bolsonaro fala. E eu acho que tem atrapalhado a vida dos governadores, dos secretários de saúde, dos prefeitos, porque fica difícil a contenção desse povo. Eu estava falando que passei por Praia de Leste no final de semana e tinha muitos idosos, gente de Curitiba, região metropolitana, que trouxe a mãe para a praia para passar o Dia das Mães, e encontrei com muitos idosos sem máscara, sem nada. É meio complicado tudo isso, né? E tem gente que não acredita, que diz que quem morre no Brasil hoje eles colocam na conta do coronavírus. É o que a gente ouve na rua. É impressionante, né, Pierre? Pois é, Tony. Olha, primeiro que eu entendo, apesar de não aceitar as pessoas nas ruas, porque se o principal personagem político do país, se a principal autoridade política do país fala aos quatro cantos, faz questão de vociferar palavras contra medidas de isolamento e contra a saúde da população, por que a população deve ficar em casa? É até difícil, né, que a gente convença as pessoas a permanecerem em suas residências, quando o presidente do país faz questão de pegar um jet ski, que é um instrumento altamente elitista, para passear, comer um pedacinho de churrasco numa lancha que está parada provavelmente ali no Lago Paranoá, em Brasília, imagino eu, e aí come um churrasco ali, quando mais de 10 mil pessoas, naquela ocasião ainda não tinham os números atualizados, já tinham falecido por causa do Covid-19. E aí eu pergunto, comemorar o quê? Passear de jet ski para quê? Né? Qual é o momento para se fazer isso? A gente está vivendo tranquilidade no país? A gente está passando por boas marés? Não, muito pelo contrário. A gente está passando pela pior crise de saúde da história desse país. E aqui eu afirmo porque, apesar de outras crises no segmento de saúde, a gente viu ali que eram períodos em que a saúde não estava tão avançada como hoje em dia. Infelizmente, quando o presidente da nação vai a público e zomba do isolamento social e fala que estão morrendo muitos CNPJs, a população acaba indo às ruas mesmo, e aí você não tem nem como convencê-las a permanecer em suas residências, apesar dos discursos dos governadores em cada um dos estados da nação, né? No Amazonas a gente está vendo um caos histórico, inclusive com a possibilidade do governador do Amazonas ser impeachmentado por causa do problema do Covid-19 lá. A gente tem sorte que no Paraná a situação é bem menos grave do que no restante do Brasil, porque infelizmente o que a gente vê no cenário nacional é um caos na saúde, faltam leitos, pessoas morrendo à espera de atendimento. A gente está passando por um momento muito cabuloso na história da nossa nação. Além disso, Tony, falando até mesmo sobre essas pessoas que preferem passear nesse Dia das Mães, que foram para a praia,
Eu acho que essa é a maior prova de não sentimento pela mãe, não amor, porque as pessoas que saíram e foram passear, provavelmente têm mães com uma idade um pouco mais avançada, talvez nem todas com mais de 60 anos, mas próxima a essa faixa etária. E quem fez isso não gosta da sua mãe, sinceramente. A minha mãe, lá na minha casa, minha mãe não sai de casa desde o dia 15 de março, foi a última vez que minha mãe pisou na rua, porque ela teve que sair rapidamente para tomar a vacina da gripe, mas nem saiu do veículo, permaneceu dentro do carro e tomou a vacina. E de casa ela não sai e ela tem essa consciência. É uma pena que muitos filhos não tenham o mesmo pensamento, muitas mães também não tenham a mesma consciência de cuidar das mães justamente no dia que era para homenageá-las e ter paciência que uma hora tudo isso vai passar e a gente vai poder abraçar e beijar bastante as nossas mamães. E fica aqui também o meu abraço para o Félix, torcedor do Bahia, e eu vi pela primeira vez a camisa do Bahia ser utilizada num cenário triste, porque no momento em que a gente perde 10 mil pessoas, mais de 10 mil brasileiros que se foram, 10 mil famílias que estão chorando seus entes queridos, o presidente da República utiliza a camisa do Bahia para passear de jet ski, como se nada tivesse acontecendo, Tony. É verdade. Sabe o que acontece, Pierre e amigos? Eu acho assim, eu acho que o presidente da República, ele ainda, o Bolsonaro, eu acho que não caiu a ficha dele da importância que ele é para o Brasil. Ele é um presidente da República. Então, se ele é contra ou a favor, isolamento, isso pouco importa, porque agora já está tudo esculhambado mesmo. Mas eu acho que, pelo menos em eventos, ele deveria ficar quieto em casa. Além dele ser contra, ele vai e afronta. Aí ele culpa a Rede Globo. Mas a Rede Globo dá notícias do que tudo que ele faz, inclusive ele mandou calar a boca lá, uma repórter e tal. É claro que ele vai virar notícia. Ele é o presidente da nação. Ele vai virar notícia. E aí fica essa briga desnecessária, o Bolsonaro cutucando a Globo, dizendo que a Globo está inventando, está mentindo, está apavorando o povo. Se o presidente da República está falando isso, e a Rede Globo está dando notícia, aí as pessoas estão dando cacete à vontade na Globo, quem é a favor do Bolsonaro. Agora, ele tem que entender que ele é o presidente da República, ele é notícia 24 horas por dia, né, Pierre? Pois é, Tony. Infelizmente, o cacete que você se refere aí não é só na Globo, é na imprensa de um modo geral. Ele mandou calar a boca uma jornalista, salvo engano, da Folha de São Paulo, né, que foi fazer uma pergunta e ele acabou mandando a pessoa calar a boca. Tony, é uma pena, porque assim, a sensação que eu tenho é que o Bolsonaro continua defendendo essa questão de não ter isolamento, de que a gente deve levar a vida normalmente, mesmo diante dessa pandemia do Covid-19, por pura teimosia. Porque assim, em outras nações onde os presidentes ou primeiros ministros eram contra o isolamento social, como por exemplo no México, na Itália, governadores sendo contra o isolamento social, essas pessoas voltaram atrás. Primeiro, pela responsabilidade que eles têm e segundo, por causa do cargo que eles ocupam, né? São pessoas que são as principais autoridades políticas das suas respectivas nações. E aqui no Brasil, parece que para não dar o braço a torcer, o presidente Jair Messias Bolsonaro prefere manter o discurso de que o isolamento não é uma prática saudável para a economia do país, que o isolamento social vai destruir muitos CNPJs. Enquanto isso, vários CPFs acabam falecendo por causa de atitudes como a do presidente Jair Messias Bolsonaro, por causa do discurso dele, né? A gente viu aí bem como o isolamento estava sendo seguido à risca em vários estados e aí quando o presidente ainda no mês de março fez o primeiro pronunciamento contra o isolamento social, muitas pessoas passaram aí as ruas das cidades. Aqui em Paranaguá não foi diferente, infelizmente. Seria muito mais honroso do presidente assumir que o discurso inicial não é válido e voltar atrás e pedir para que a população só saia em caso de extrema necessidade. Foi assim em várias nações, foi assim em vários países. Muitos acabaram não tendo dimensão de como seria o estrago do Covid-19, do novo coronavírus, e acabaram depois mudando de ideia. Infelizmente, o nosso presidente permanece numa teimosia que tem custado muitas vidas e, a julgar pela birra da principal autoridade política do país, vai custar ainda muitas vidas, Tony. Tá, obrigado. Daqui a pouquinho vocês voltam com mais informações e nós vamos lutando aqui, né? Bolsonaro, você pode gostar ou não, mas nós vamos continuar fazendo a nossa parte. Você deveria fazer a tua como presidente, né? O povo está dividido porque o presidente fala que isso tudo é bobagem. E hoje o povo está falando isso na rua. E eu quero deixar bem claro aqui
que ninguém da TVCI é contra voltar a trabalhar. Não, ao contrário, cumprindo o decreto, cumprindo as determinações, equipamento de segurança, distanciamento, pode voltar a trabalhar com escalonamento como está sendo feito. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que ter dinheiro no bolso, pagar conta, mas tem que ser de forma responsável, não largado do jeito que as coisas estão aí, do jeito que o mito prega, né?